Vamos falar agora sobre a Argentina. Inflação no país deve terminar 2022 com uma taxa de 95%, de acordo com projeções de economistas. Reportagem que é destaque no nosso site, cnnbrasil.com.br. Pesquisa foi feita pelo Banco Central Argentino com economistas que projetam uma inflação 4,8 pontos percentuais em relação à estimativa anual feita no mês passado. A Argentina luta para superar uma crise econômica prolongada, que é marcada pela alta dos preços. A inflação no país foi agravada pelos efeitos da guerra na Ucrânia. Os analistas estimaram que a inflação para o mês de agosto subiu 6,5%. Os economistas preveem que a taxa de inflação para 2023 seja de 83% e se mantenha altíssima a 63% em 2024. Quer saber mais? Acesse cnnbrasil.com.br para ter todas as informações sobre a inflação da Argentina e também acompanhe agora a nossa entrevista aqui na nossa programação. Vamos conversar com o professor Roberto Dumas. Ele é professor de economia do INSPER. Professor, há tempos não conversávamos, sempre um prazer. Uma boa noite. Boa noite, Carol. Sempre um prazer falar com você novamente. Bem, professor, inflação é um problema mundial no atual momento, mas na Argentina é um problema crônico. O que explica a situação por lá? Veja, como você bem colocou, o problema crônico é subproduto de uma inflação chamada de choque de oferta. Como você falou, você está numa guerra, crise da Ucrânia com a Rússia, isso aumenta o preço do gás natural, aumenta o preço do fertilizante e isso causa um choque de oferta. Mas o problema da Argentina já vem trazendo desde lá atrás. Desde Martín Guzmán, quando era ministro da Economia, passou para Silvina Batakis, a outra ministra da Economia da Argentina, e agora o Sérgio Massa, que é o novo super-ministro que cuida de indústria, comércio, etc. e tal. Só que acontece o seguinte, a Argentina ela tem um problema crasso, que é o quê? Ela quer fazer um populismo inócuo. Nós já tentamos isso, muitos países tentaram isso. O que é? Tentar trazer as benesses, fazer política fiscal expansionista sem ter dinheiro. Não é o caso do Brasil isso. Mas, ao tentar fazer uma política fiscal expansionista e com uma relação promíscua com o Banco Central, você pede para o Banco Central imprimir moeda. Ao imprimir moeda, você gera inflação. Quando entrou o Sérgio Massa, depois da Silvina Batakis, a coisa de um mês atrás mais ou menos, Sérgio Massa falou, olha, não vamos mais pedir para o Banco Central imprimir moeda. Porque moeda, no final das contas, qual é o lastro da moeda? A moeda não tem lastro. O lastro da moeda é a confiança e o PIB. Se o PIB sobe, você precisa de mais moeda. Se a moeda sobe e você não tem mais PIB, então a depreciação da moeda faz com que isso cause mais inflação. Ou seja, você aumenta o preço para que a moeda tenha o mesmo poder de compra. E mesmo que tendo Sérgio Massa, que na realidade foi um jogo político entre o presidente e a vice-presidente para minimizar a crise institucional existente, isso não alegrou muito a população argentina. Então você continua indo para dólar. Quanto mais você vai para dólar, mais você desiste da tua moeda. Quanto mais você desiste da tua moeda, mais essa moeda deprecia. Mais essa moeda deprecia, mais você gera inflação. Então é difícil você controlar com um governo que já não tem um compromisso sério com controle inflacionário, com a emissão da moeda de acordo com o aumento do PIB. Então isso vai ser muito complicado nesse governo, a não ser que nós tenhamos uma ruptura. O que eu quero dizer uma ruptura? Poderíamos pensar numa ruptura muito grave, ou seja, numa dolarização da economia, porque dado que você está vendo uma inflação de quase 100% ao ano, a população está fugindo para dólar. Quando você foge para dólar, significa que a tua moeda está depreciando. Quando a tua moeda está depreciando, todos os preços em pesos argentinos
começam a subir. Então só tem uma saída para a Argentina. Ou ela vai para o que a gente chama de uma dolarização, ou a gente pensa, como aconteceu já, por exemplo, no Brasil e já aconteceu na Argentina, num plano real ou num plano de conversibilidade. Estabelece-se uma âncora cambial para tentar trazer uma credibilidade para a tua moeda. Então, resumindo aqui a nossa conversa, o que está existindo na Argentina é uma desistência do peso argentino em favor do dólar. E isso causa uma depreciação da moeda, e uma depreciação da moeda, obviamente, causa um maior aumento da inflação. Está difícil sair disso, como nós sempre comentamos. Não aprenderam nada e não esqueceram nada, infelizmente, os nossos irmãos argentinos. Carol. Professor Dumas, vou resumir ainda mais nossa conversa, porque pelo que o senhor traz aqui de informação para a gente, grande parte dessa crise econômica é provocada por uma questão política. E nesse momento temos um presidente que diverge em grande parte das questões econômicas da vice. O quanto que essa divergência entre o presidente e a vice acabam também atrapalhando esse planejamento econômico e agravando essa crise por lá? Existe uma divergência entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Mas eu não acho que essa divergência seja completamente draconiana. Ambos, tanto o presidente quanto a vice-presidente, eles pensam de alguma maneira, mais ou menos semelhante, que o governo pode ajudar a população menos abastada. O que você quer dizer com menos abastada? Eles imprimem moeda para tentar ajudar. Uns pedem mais que essa impressão de moeda seja maior, outros acham que essa impressão de moeda não deveria ser tão grande. E, por exemplo, não quer dizer que a população ou o governo de Alberto Fernandes ou de Cristina Kirchner não tenha a vontade de ajudar a população. Não é isso. O problema é que existe um conceito errado, crasso, de macroeconomia, que é o quê? Você imprime mais moeda para dar ajuda para os menos abastados, os mais abastados. Quando você imprime mais moeda, isso gera mais inflação. Quando você gera mais inflação, isso você acaba tirando com uma mão aquilo que você deu com a outra mão. Então você precisa parar de imprimir moeda. Não, mas veja um pouco. O Sérgio Massa, que é o novo super-ministro da Economia, já prometeu parar de imprimir moeda. Sim, mas isso não trouxe uma confiabilidade dos agentes econômicos que isso vai acontecer. Então, eles estão fugindo cada vez mais para dólar. Fugindo mais para dólar, o câmbio deprecia. O câmbio deprecia significa que isso traz mais inflação para, eventualmente, produtos importados e principalmente commodities. Então, você precisa, na realidade, não é um choque de juros. Você está numa patologia gravíssima que não se cura com Tilenol, se cura com uma ruptura ou uma desistência dessa moeda para uma nova moeda ou, eventualmente, uma dolarização da economia. Então, eu acho muito difícil que esse problema de inflação seja resolvido. Veja, nós estamos com uma inflação, quer dizer, nós não, a Argentina está com uma inflação perto de 100%. Então, é muito complicado você chegar e falar, vamos subir a taxa de juros para 140%. Chega um momento que o Tilenol, ou aquele anti-gripal, vai fazer algum efeito. Então, é hora de o governo entender que o peso argentino não vale mais aquilo que está valendo e que a população já não crê mais na política monetária da República da Argentina. Então, é preciso que exista uma reforma monetária do estilo do Plano Real, ou, que espero que isso não aconteça, mas porque se isso acontecer, é completamente você desistir da política monetária da Argentina, uma dolarização da economia, como aconteceu com o Equador ou com o Panamá. Mas veja, você poderia pensar, vamos fazer um plano real? Vamos fazer um plano de conversibilidade? Vocês já tentaram isso.
Foi tentado em 1991, acabou em 2001 e cometeram os mesmos erros. Acabou em Durhalde, depois veio Nestor Kirchner, depois veio a Cristina Kirchner, depois veio o Maurício Macri, que apesar de ser liberal, ele continuou com aquela política que nós aprendemos na época do Cruzado, de controlar preços e salários. Não deu certo. Entrou o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner e fizeram os mesmos erros. Então fica complicado. É como eu sempre digo, parece um disco quebrado, mas não aprenderam nada e não esqueceram nada. Estão cometendo os mesmos erros. E agora, por mais que você tente fazer com uma política ortodoxa, subindo taxa de juros, é difícil fazer com que os agentes econômicos acreditem que o peso argentino deixará de perder valor. E o que é uma inflação? Quando você desiste da tua moeda e passa a buscar uma nova moeda. A moeda perde valor e todos os preços começam a subir de acordo com o nível que você está desistindo da sua moeda doméstica e buscando a moeda internacional. Eles estão num problema seríssimo na Argentina. Professor Dumas, vamos falar também sobre Sérgio Massa, o ministro, super-ministro da Economia. Ele já mostrou a que veio? Ainda não. Veja, o Sérgio Massa, ele não é um completamente liberal. Ele já mostrou, algum tempo atrás, que ele poderia ser a favor ou contra o peronismo. Mas o Sérgio Massa, na realidade, ele foi considerado um super-ministro muito mais para evitar toda essa miscelânea ou esse problema que existia entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Ele não está trazendo nenhuma política heterodoxa, ele não está trazendo nenhuma política de completamente quebrar o vício inflacionário de imprimir moeda. Então, ele não está trazendo a confiabilidade que os agentes econômicos tanto precisam. Foi uma possibilidade de vamos ganhar tempo e empurrar com a barriga. E isso não está dando certo. Já era esperado que não ia dar certo. Já com a Sabina Batakis, já se esperava uma inflação de 100%. Veja, você colocou um super-ministro. A gente já conhece essa história. Vamos colocar um super-ministro. Como aconteceu com o Domingo Cavallo, que ele era uma lenda, uma legend. Isso não acontece sem um plano heterodoxo, sem trazer respeitabilidade. E uma coisa que a gente sabe, o Sérgio Massa nunca foi completamente um defensor contra o Estado. Ele sempre foi a favor de mais emissão monetária, de quanto mais Estado, melhor. Pelo amor de Deus, ninguém está falando que quanto mais Estado, isso é pior. Só que quanto mais Estado, sem você ter dinheiro, você precisa emitir. A conta é simples. Quanto mais você emite, mais o preço da tua moeda deprecia, mais a inflação sobe. Isso é uma coisa que nós aprendemos na década de 80. E eles parecem que ainda não entenderam isso. E isso não é um super-ministro que vai funcionar, que vai endereçar esse problema sem ter uma reforma absolutamente estrutural e tirar o pensamento de Alberto Fernandes e de Cristina Kirchner, que pensa no social. De novo, não é questão de pensar no social, mas você está dando dinheiro com uma mão e tirando com a outra, com mais inflação. Não adianta nada isso. Roberto Dumas, professor, trazendo para a gente um panorama da economia e da política na Argentina. Mais uma vez, professor, muito obrigada por nos atender e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Carol. Boa noite.